Shalom, amados. Quero falar um pouquinho sobre informações que nós guardamos dentro do nosso coração e às vezes essas informações impedem você de ter aliança, de receber algo novo de Deus, por causa de coisas que aprendemos às vezes desde a infância e carregamos informações que se transformaram em julgamento e elas impedem até o discernimento. E no Evangelho de João, capítulo 1, lá do versículo 45, diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele faz uma pergunta, sabe? Querendo acabar com a informação. Ele diz: daquele lugar não vem nada que presta. E aquele homem disse assim: vem e vê. E ele conseguiu, Filipe conseguiu levar Natanael até Jesus, e Jesus deu logo uma palavra profética para ele. E ele falou: eu te vi lá debaixo de uma figueira. E só porque Jesus falou que já conhecia ele, ele ficou assim, extasiado com o que aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando começamos a se relacionar com a profecia, com o profético, às vezes Deus nos surpreende. Eu conheci um homem que tinha dificuldade de ouvir homens. Deus colocou um galo falar em línguas estranhas perto dele e uma galinha profetizar. Um pastor aqui da minha cidade. O início do ministério dele foi assim. E um homem que ministrou na área de milagres. E quando nós compreendemos que às vezes a palavra profética é apenas um veículo de Deus para te dar uma informação, para tirar a cegueira dos teus olhos. Muitas vezes uma profecia pode ser um sentimento, mas ela pode ser um recado que vai trazer uma divisão de tempos na sua vida. Uma profecia, às vezes, ela é uma sentença vindo da parte de Deus, mas na maioria das vezes não é sentença. É apenas uma exortação para te livrar de consequências que levam ao lugar da sentença. Palavra que vai te livrar de um juízo. E quando nós entendemos de respeitar a palavra profética e respeitar os profetas que falam e observar, o apóstolo Paulo diz assim, né, que você tinha que ouvir tudo, reter o que é bom. E ele diz assim, e se afastar da aparência do mal. Existem pessoas que eles não têm dignidade, têm manipulação, têm ganância, têm sujeira, têm meio espírito de Jezabel. Jezabel não é uma mulher pintada, é um demônio de manipulação e controle de autoridade, que trabalha muito em homens, também em mulheres, trabalha em homens de idade, trabalha em moços, quer ter controle da vida dos outros. E quando alguém quer manipular e controlar, quando alguém quer tomar o lugar do Espírito Santo, ele saiu do ministério profético e entra no lugar de manipulação. Eu conheço pessoas que começaram bem no profético e eles estão muito mal. Perderam a hombridade de um profeta porque entraram na operação dos dons e na manipulação de pessoas. Mas a palavra profética pode servir para te livrar de uma correção ou para trazer uma correção. E deixa eu dizer para você que opera nos dons. A prudência, ela te carrega para um lugar de perfeição. O estudo da palavra, você ficar analisando a vida dos que erraram e dos que acertaram dentro da palavra. Hoje, se você vê uma pessoa errada, tenha cuidado, porque você pode errar na mesma área que ele. Quando nós se dedicamos a um caminho de prudência, isso vai gerar dignidade, isso vai gerar perfeição, vai gerar um formato diferente no seu caráter. E quando nós compreendemos isso, que não é você disputar uma posição, nós vemos um tempo onde há um espírito de ciúme de um líder para o outro, há um espírito entre aqueles que carregam o profético, querendo se exaltar, querendo ser honrado de uma maneira que não chegou o tempo da honra. Eu vejo pessoas construindo honra sem chegar o tempo da honra. O tempo da prova, o tempo do estreito, o tempo do tratamento, o tempo do deserto existe na vida de cada um. E é segundo a prática e os valores que você carrega e pratica que Deus que começa a te estabelecer em lugares diferentes. Quando nós compreendemos isso e entendemos esses ministérios, o ministério profético é um ministério muito precioso. Eu penso assim que Jesus quer desenvolver uma amizade legal, especial com cada um que carrega algo do profético. Mas você tem que entender que você pode estar caído e estar operando nos dons.
porque eles são irrevogáveis. E quando nós entendemos o ciúme de Deus, a Bíblia diz: cuidai-vos, que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Ele tem ciúme de toda brincadeira frívola, de toda sujeira. Ele não quer que você se envolve nisso, de todo desdeixo, de todo relaxamento, de toda palavra torpe. Nós sofremos consequências por causa disso. E esse caminho de prudência que te leva num lugar de melhor perfeição e santificação tem que ter um zelo da sua parte de contínuo. E então você vai adquirir respeito. E então quando tem alguém querendo te atingir, aquilo não vai te atingir. Por quê? Porque você não deu legalidade. Nós falhamos, nós erramos na caminhada. Às vezes passamos por processos de humilhação. E esses processos fazem parte na vida, principalmente de quem carrega algo maior. Porque aquele que mais é dado, mais é requerido. Uma tradução diz cobrado, eu gosto da palavra requerido. Deus requer de nós um comportamento melhor. Que a porção daquele que te chamou te sustente, te guarde e te torne ousado e aplicado e dedicado naquilo que Deus designou para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.